Debate sobre a liberdade médica no tratamento contra a Covid-19. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o vereador por São Carlos, Djalma Nery, e também o médico Paulo Porto de Melo. Para começar esse bate-papo, esse nosso debate aqui sobre o tratamento precoce, decidimos aqui por 3 minutos, então o Djalma terá 3 minutos, o doutor também terá 3 minutos para fazer esse debate por resposta. A gente pretende fazer então 2 blocos. Vou começar com o Djalma. Djalma Nery, ontem nós mostramos aqui que o senhor move uma ação contra uma operadora de saúde aí de São Carlos para tentar proibir que os médicos desta operadora prescrevam medicamentos para o tratamento contra a Covid. Por que o senhor toma essa atitude? Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde a todos e todas. Acho que antes de mais nada, por uma questão de lisura e honestidade, é importante dizer aos telespectadores que esse jornal é financiado pelo Grupo São Francisco, contra o qual nós movemos ação no Ministério Público, não por prescrever a medicação, mas por obrigar os seus médicos, ou seja, violar a soberania médica de seus profissionais, a prescreverem uma medicação sem nenhuma eficácia comprovada e, pelo contrário, com comprovações de danos à saúde das pessoas. Já são 558% de aumento nas reações adversas pelo uso de cloroquina só no último ano. 9 pessoas notificadas formalmente pela Anvisa que foram mortas pelo uso indevido dessas medicações, 8 pessoas só no estado de São Paulo que estão na fila de transplante de fígado por hepatite medicamentosa pelo consumo indevido desses medicamentos. Então é importante que as pessoas que queiram tomar essa medicação, primeiro que elas tenham acesso à verdade, aos dados científicos divulgados, e os telespectadores têm total condição de buscar na internet, nas suas redes sociais, através de fontes confiáveis e comprovadas, que nenhum outro país do mundo está nessa altura do campeonato, em abril de 2021, adotando esse tratamento de protocolo chamado kit Covid, com essas medicações. Infelizmente, elas não são eficazes. Eu adoraria, todo mundo gostaria que elas fossem, porque o principal é que todos querem, de fato, superar esse momento de crise que a gente vive no nosso país e no mundo inteiro. Porém, a gente precisa investir no que realmente importa: vacinação, testagem em massa, ciência, inteligência, lockdown e auxílio emergencial decente para permitir a população poder ficar em casa. Ok, vereador, só pontuando aqui, o senhor cita que nós somos financiados pelo grupo Apvida, do São Francisco. Sem dúvida, é o mercado publicitário que a TV Clube vive, e ela vive sim das suas publicidades, vive do mercado, vive com o patrocínio da Apvida, também da Unimed, assim como outros planos de saúde. A Clube vive do mercado. É isso que nos dá independência para fazer críticas como fizemos ontem aqui. Falar com o médico, o doutor Paulo Porto de Melo. Doutor, como o senhor vê toda essa questão envolvendo o tratamento precoce? Ouvimos aí o posicionamento do vereador Djalma Nery de São Carlos. E aí, funciona ou não funciona o tratamento? Doutor, boa tarde, bem-vindo aqui. Obrigado. Bom, parafraseando o nosso nobre vereador aí, por uma questão de lisura, eu já declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu não sou contratado do grupo jornalístico, muito menos recebo nada deles, nem da Hapvida, que eu não sou nem credenciado para atender. Não sei nem quem é Hapvida. Agora, vamos nos ater aos fatos científicos, não é, vereador? Em primeiro lugar, o senhor incorre em alguns erros conceituais pela sua falta de formação médica. Isso é natural, não é? O senhor não tem domínio do método científico médico. Então, o senhor incorre em alguns erros fundamentais. Em primeiro lugar, dizer que houve 9 óbitos devido à hidroxicloroquina é muito superficial, engana a população. Não é? Ainda que houvessem 9 óbitos secundários à hidroxicloroquina, nós temos quase 400 mil secundários ao Covid. Então começa por aí a conversa. Em segundo lugar, esses óbitos que foram, esses pacientes em fila de transplante devido à ivermectina, isso não tem o menor cabimento, isso já foi desmentido, não é? São pacientes que tinham diversas outras comorbidades e, além disso, essa nova cepa, que se chama cepa P1, é uma cepa que promove trombose dos capilares hepáticos e, por si só, provoca insuficiência hepática em alguns pacientes. Então, atribuir isso à ivermectina, esses artigos que o senhor deve ter lido, claro que o senhor não tem essa condição de fazer esse tipo de filtro, mas eu lhe digo com segurança que esses artigos foram oportunistas. Então, por favor, não repita isso, porque o senhor acaba envolvido numa situação que
acaba depondo contra o seu nome e o senhor é pego de forma indevida e inocente na história, né? Apenas para dar para o senhor um parâmetro, né, de funcionamento, né, primeiro, não existe kit Covid. Cada paciente tem uma prescrição individualizada. Por quê? Nos homens é diferente das mulheres, nos velhos é diferente dos jovens, no paciente que tem insuficiência cardíaca é diferente do que não tem. Então, são mais de 2 dúzias de fármacos que podem ser combinados para obter o melhor efeito para o paciente. E não é verdade que isso não funciona em país nenhum do mundo. Tanto é que eu lhe convido a acessar, por meio do Google mesmo, o senhor pode acessar um negócio que se chama The Bird Project. BIRD é um acrônimo para British Initiative Research Development. É uma iniciativa britânica que faz estudos sérios a respeito da eficácia, por exemplo, da ivermectina. Além disso, o NIH, que é a entidade que cuida da saúde e da prescrição de fármacos nos Estados Unidos, em 17 de janeiro desse ano mudou a classificação da ivermectina, que eles se posicionavam contrariamente, e passaram para uma classificação neutra, ou seja, o médico tem liberdade de prescrever e não mais ser considerado uma prática, devido às imensas evidências que haviam de benefício e com viés de recomendação. Ok? Então, acho que o senhor está mal assessorado, estão lhe dando artigos aí de uma forma meio tendenciosa. Se o senhor quiser, eu lhe encaminho os artigos corretos e facilmente checáveis. Bem, eu vou voltar a falar aqui agora novamente com o Djalma Nery, vereador por São Carlos. Vereador, o senhor vai ter já a oportunidade de rebater a fala aqui do Dr. Paulo, mas também queria deixar mais um questionamento. Quando o senhor entra com essa ação, o senhor não tenta violar a liberdade do ato médico? Isso também não é uma censura por parte do senhor? Vamos lá. Então, primeiro, Dr. Paulo, não adianta tentar me desqualificar pela minha formação. Quem está falando aqui não é o vereador Djalma Nery. Quem está falando aqui é a Anvisa, é a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, é a Associação Médica Brasileira, é a Sociedade Brasileira de Infectologia, é a OMS, a Sociedade de Infectologia dos Estados Unidos e da Europa, o Instituto Nacional de Saúde do ZEUA, só para citar algumas das instituições nacionais e mundiais que já lançaram notas técnicas testadas no método científico e garantidas para provar que tais medicações não têm eficácia. Nós temos 5 evidências muito básicas de que o tratamento precoce com cloroquina não funciona. Primeiro, essa eficácia da droga nunca foi comprovada por nenhum estudo sério. Eu desafio o senhor a mandar não só para mim, mas para os telespectadores, que eu tenho certeza que têm condições de avaliar a veracidade desses dados. Segundo, a própria OMS, que é o principal organismo mundial de saúde, desaconselha o uso. Terceiro, ela pode causar efeitos adversos. Quarto, ela não evitou nenhuma morte até hoje no mundo. E quinto, ela já foi dispensada por outros países que lá em julho do ano passado começaram a fazer testes e é dispensada. Com relação à soberania médica, primeiro dizer que a soberania ela não é acima de tudo. O médico não tem liberdade para prescrever um veneno. Eu, como parlamentar, não posso destinar recursos para o crime organizado só porque eu acredito que ele vai ajudar em alguma coisa. O médico também não pode fazer isso. O artigo 113, que eu tenho certeza que o Dr. Paulo conhece, do Código de Ética Médica, ele diz o seguinte: é vedado ao médico divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente, o que é exatamente o caso de tais medicações. Quer dizer, as pessoas podem tomar, o médico pode prescrever, mas é o seguinte: primeiro, uma empresa não pode obrigar um médico a prescrever aquilo que ele não quer. Segundo, a pessoa tem que estar ciente do que ela está tomando. Se ela quiser se suicidar, né, ela tem essa liberdade, mas para ser um suicídio tem que ser consciente, senão é homicídio. Pode ser culposo ou pode ser doloso, mas é importante que a gente se baseie em evidências científicas, porque quem politiza esse remédio é quem o indica. Vereador Djalma, que ontem nós até trouxemos essa informação aqui no seu dossiê, no seu documento, o senhor diz inclusive que uma quase totalidade dos centros de pesquisas e dos médicos não receitam
o tratamento precoce contra a Covid. Hoje sai uma pesquisa da FGV mostrando que a cada 3 médicos, 1 receita um tratamento, ou seja, pelo menos 33%. Então não é uma ampla maioria, sim, que não receita o tratamento aqui no país. Eu volto a falar agora com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, o senhor acha que a politização de toda essa história de tratamento precoce contribui para que a pandemia ande mal aqui no nosso país? Certamente. Agora, vereador, veja, eu não estou querendo desqualificá-lo, não. Eu tenho certeza que o senhor é muito competente, mas na área médica o senhor não tem competência nem formal, nem muito menos legal. Haja vista o senhor não ser médico e não ser habilitado. O senhor não teve o estudo e a formação necessárias para isso. Das sociedades que o senhor cita, a Sociedade de Clínica Médica jamais emitiu nota contrária. O senhor fala da ANB, que emitiu uma nota contrária e que no dia seguinte foi desqualificada por 28 das sociedades de especialidade que a regem. O senhor fala a respeito de respeitar e divulgar tratamentos ou não divulgar, que o médico não pode, se não for reconhecido por uma entidade, etc. Por favor, veja a entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro, feita há cerca de 3 semanas, então não é fato novo, não. Ele próprio diz, olha, dizer que o tratamento precoce não funciona é uma falácia. É a autoridade máxima médica no Brasil. Ele sim regulamenta, o conselho sim regulamenta se o médico pode ou não pode fazer alguma coisa. E talvez, né, talvez só, o presidente do CFM também conheça o Código de Ética Médica, não é? Então, veja, não vamos politizar, não. Agora, também não vamos fechar os olhos para as evidências claras. O senhor fala tanto de evidência, visita Chapecó, visita Porto Feliz, no interior de São Paulo, vai visitar Porto Seguro. Sabe o que aconteceu em Manaus? Em Manaus, depois que o tratamento começou a ser empregado, o colapso foi revertido. Isso é fato, não é argumento, é fato, comprovado estatisticamente. Vá dar para as pessoas que fizeram uso da visão. Vá ler a nota da Sociedade Brasileira de Arritmologia, que diz expressamente que não há a menor evidência científica que qualquer derivado de cloroquina produza qualquer tipo de arritmia. Está escrito, publicado. E veja, eu particularmente não uso cloroquina. Eu uso outros fármacos. Cloroquina é uma das minhas últimas opções. Agora, nem por isso eu vou fechar os ouvidos para ouvir coisas que são ditas de orelha, de pesquisa de Google e vou me calar. O senhor tem o direito de fazer isso. Afinal de contas, o senhor não é especialista, o senhor não é técnico, o senhor não tem a formação para diferenciar o que é falso e o que não é falso. O senhor não tem a condição médica de avaliar se o que está sendo colocado à sua frente é um sofisma ou é uma verdade. Eu tenho. E não é de ontem. Bem, agradeço muito aqui a presença do vereador Djalma Nery, também do Dr. Paulo Porto, que participaram aqui desse debate. O Dr. Paulo tem a opinião favorável ao tratamento precoce, o vereador Djalma se mostra contrário ao tratamento. Cabe a você que está em casa agora nesse momento tirar as suas conclusões. Fato é que o Jornal da Clube seguirá informando a população, como sempre fez, com clareza, independência e opinião, marcas do seu jornalismo.